Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, meu amigo Alcir Almeida, estamos aqui mais uma vez nos debruçando sobre esta obra excepcional que o Kardec nos ofereceu, que nos mostra caminhos interessantíssimos para que possamos trilhá-los na nossa existência e construir uma vida de paz, de harmonia conosco e de harmonia com as leis naturais que nos regem. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra do Livro dos Espíritos, vamos iniciar uma nova temática. Vamos falar sobre as penas temporais. Este tema está a partir da questão de número 983. Mas a gente volta com esse tema logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Ricardo. Obrigado ao carinho de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Com muita alegria mesmo, vamos fazer mais um programa, vamos conversar mais um pouco sobre o Livro dos Espíritos em nossa vida. Forte abraço. Almeida, hoje nós vamos iniciar penas temporais, né? O assunto penas temporais. Neste programa, que é o de número 397, estamos... daqui a pouco a gente já tem que programar o programa de número 400, que como a gente vem fazendo desde o número 100, né, de 100 em 100, a gente convida o nosso colega Adilson para ele fazer com a gente este programa. Vamos repetir essa prática agora no programa 400, Almeida? Ora, você, como diz o outro, é companheiro de espiritismo com ele há mais tempo. O convite é seu. Vou convidá-lo para que a gente grave o programa 400. Fazer um especial aí. A três mãos. Então vamos lá, meu amigo. Na questão 983, o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? Então quer dizer, se o indivíduo reencarnou e durante a sua existência ele não passa por sofrimentos materiais, isso significa que quando desencarnar ele vai ter toda a sorte de sofrimentos morais? Olha, essa questão exige algumas considerações importantes. É verdade, quando você desencarna, você não tem mais um corpo. Aquilo que nós chamamos de matéria, você não domina mais. Você só está do outro lado. E, olhando por esse lado, é verdade. Quando se está desencarnado, o único sofrimento possível é de caráter moral. Agora, por vezes, as pessoas esquecem alguns detalhes, né? Muitas vezes, o sofrimento moral ele é mais aniquilador do que um sofrimento físico, né? Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria fazer um comentário. Depende muito, qualquer um de nós pode estar desencarnado, para usar uma palavra de domínio mais vulgar, você pode estar morto e efetivamente ainda ter sofrimento físico. É possível. Dependendo de como você
pensa, de como você imagina as coisas, de como, do seu apego à matéria, você ainda pode perceber o seu ser fisicamente. E nesse sentido, apesar de não estar mais na carne, você ainda pode ter uma percepção física de dor, né? Assim, por exemplo, alguém pode desencarnar num acidente, é alguém muito apegado à existência material, não tem uma forte noção de vida espiritual, se achando ainda vivo e continuará sentindo as dores de um acidente de trânsito, por exemplo, que causou dano ao corpo físico, levou ao desencarne, e a pessoa não percebe que desencarnou e ainda sente as dores físicas dos ferimentos causados pelo acidente. Então, essa é uma possibilidade, né? Então, vamos nos desapegar, vamos desenvolver a nossa... vamos desenvolver em nós a percepção de que nós não somos apenas matéria, mas nós somos também espírito, porque quando você faz isso, vai tornar mais fácil, quando da passagem, você perceber que você já está do outro lado. E diminui quando não anula essas percepções físicas quando você já está do outro lado. Isso é uma parte que a questão nos leva a refletir. Outra, e aí aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, o fato de só estar sendo submetido a uma dor moral, ela pode ser extremamente intensa, ela pode ser muito aguda, ela pode ser causa de grande sofrimento, de grande dor. Sim, né? Ou seja, resumindo, objetivamente, quem está desencarnado só sente dores morais. Mas é possível, pelo apego à matéria, perceber dores físicas, né? E essas dores morais podem ser extremamente excruciantes. É verdade, Almeida. E enquanto você falava, eu lembrava aqui das experiências que a gente tem nas reuniões mediúnicas de atendimento a irmãos sofredores. Quantos não estão há décadas e até séculos presos a sofrimentos de ordem material, sem sequer perceber que já não tem mais o corpo físico. Mas as dores persistem, eles sentem na alma como que se encarnado estivessem. Né? Eu fico lembrando... Desculpa? Eu fico lembrando, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André está fazendo parte de uma equipe, e no caso é o enterro do Dimas. Não é o velório, já é o enterro, eles já estão no cemitério. E ali o André descreve um encontro que ele tem com uma moça, uma senhora muito bela, muito vaidosa, muito apegada à carne, muito apegada à forma física, e ela permanece sabedora ainda, já sabedora que desencarnou, mas ela ainda está presa aos restos mortais. E ela sente todas as dores da destruição física do corpo. É exatamente isso. É uma realidade que, infelizmente, muitos de nós, encarnados e desencarnados, sequer têm notícia dessa realidade. Isso. Então, quando a gente fala... Eu vou aproveitar para dizer isso, porque, vez por outra, há quem pense que um programa como este, que nós fazemos de divulgação da doutrina espírita, é apenas uma prática de divulgação religiosa. E não é. A divulgação da filosofia espírita, ela vai muito além de uma simples divulgação religiosa. Vai muito além, porque o conhecimento espírita, ele impacta na vida física, na existência material,
e continuará impactando na nossa realidade no pós-mortem. Então, nós que trabalhamos com em reunião mediúnica de atendimento a irmãos sofredores na erraticidade, a gente vê como faz falta para eles o conhecimento espírita. Se eles tivessem tido a oportunidade, uns e outros, o interesse de se debruçarem sobre os ensinamentos espíritas, poderiam ter evitado muitos sofrimentos que a gente pode até dizer desnecessários. Desnecessários porque não necessariamente precisavam passar por aquilo, mas passam em função da escolha que fazem, em função do mau uso do livre-arbítrio. E as consequências, a gente sabe, sempre vêm depois que nós fazemos as nossas escolhas. Vamos para a resposta, Almeida? Vamos lá. Então, vou repetir a pergunta. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais? E então, é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? E a resposta diz: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento. Mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer. Isso não é sempre verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais dores físicas. Não tem mais dores físicas, considerando tudo que o Alcide acabou de comentar. Não tem mais dores físicas a princípio, mas a depender do entendimento, do nível de conhecimento que o espírito detenha, ele pode sim continuar sofrendo dores, vamos dizer, aparentemente físicas, pelo grau de arrasto que ele ainda sente para com as coisas materiais, principalmente com o seu corpo. Mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes e, numa nova existência, pode ser ainda mais infeliz. O mal rico nela pedirá esmolas e será vítima de todas as privações da miséria. O orgulhoso, de todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Quando houverdes saído daqui, compreendê-la-eis. Ou seja, quando a gente estiver do outro lado, a gente vai compreender melhor tudo isso. O homem que se crê feliz sobre a terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Frequentemente, ele expia desde esta vida sua felicidade efêmera, mas a expiará certamente em uma outra existência, também toda material. Mais alguma coisa, Alcir? Não, acho que aqui acabou. Então vamos para a questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Será que são sempre das faltas atuais, Almeida? Ou a gente traz um conjunto de consequências do passado? Olha, a resposta a esta tua pergunta é sim, né? A justiça divina, ela é extremamente misericordiosa. Já temos lá na segunda carta de Pedro um versículo interessantíssimo, eu acho que é no capítulo 2,
que diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Agora, quando não há amor, quando não há um desejo de construir uma jornada reta em favor do próximo, em favor dos valores cristãos, em favor dos valores evangélicos, a gente fica apenas sob o guante da justiça, né? E toda vez que a gente realiza um ato contra a justiça, contra a lei natural, contra a lei de Deus, a gente se expõe às consequências deste ato. Então, o Alcir, e aqui a resposta da pergunta anterior é muito clara, de repente o ser é muito rigoroso para com o próximo, como chefe, por exemplo, ele precisa experimentar ser chefiado com semelhante rigor para perceber que essa não é a maneira mais adequada de chefiar. Assim, você usa muito faz um mau uso das suas habilidades corpóreas. Na próxima existência, essas habilidades serão diminuídas quando não suprimidas, né? E é isso que a gente precisa trazer como regra geral. O amor cobre a multidão dos pecados. Se nós estamos à busca do processo regenerador dentro de nossas vidas, a gente não precisa, e Deus, em sua infinita sabedoria, já criou a lei com esses processos automatizados. Se o meu ser já traz a necessidade da reforma íntima, se eu persigo essa reforma, se eu persigo o meu autoaprimoramento, eu não preciso tanto da dor quanto eu precisava antes. Então, se eu estou procurando ajudar o próximo, independente dele ser meu filho, meu pai, meu irmão, um parente sanguíneo, mas vendo a humanidade como a minha grande família, eu não preciso ser rememorado pelos caminhos da dor. Pelo contrário, a espiritualidade, de alguma forma, vai tentar me ajudar a que eu ajude mais pessoas. Eu fico lembrando, essa para mim é folclore até o dia que alguém me mostre qual é o livro da doutrina que está escrito isso. Mas eu ouço há anos essa história e eu gosto de transmiti-la. Um certo senhor encarnou aqui no Brasil, teve uma vida muito sofrida, mas consegue viver com dignidade, com correção, e aí ele chega na espiritualidade e vai fazer a revisão do planejamento. E aí mostram a fé, tá aqui teu planejamento. Aí ele vira e fala, não, isso aqui tá errado, esse aqui não é o meu planejamento. É sim, não é, não é. Aí ele vira e fala, tá escrito aqui que com 42 anos eu ia ficar cego. E graças ao bom Deus, pela misericórdia divina, eu desencarnei, cheguei aqui e na carne eu enxergava muito bem. Aí o orientador lá, mas dá uma olhada aí na tua ficha, onde estava escrito que tu ia adotar 10 crianças. Que você virou prática, a tua família virou uma creche. Onde está escrito isso aí? Você acha que a justiça divina, que sabia que você precisava ficar cego, sabendo que você trouxe para dentro da sua casa 10 crianças, aquelas crianças não podiam ficar ao léu. Não ia ser a justiça divina que ia causar para aquelas crianças que não mereciam ter um pai adotivo cego, né? Eu ouço essa história há muito tempo, para mim até folclore, até o dia que alguém me conta, não, está no livro tal. Aí eu vou lá, aí eu passo a citá-la dizendo qual o livro que foi tirado. Enfim, a pergunta é, as vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? Não. Se eu começo a fumar muito, eu vou desenvolver um enfisema, eu vou desenvolver um problema cardiorrespiratório, causa vida atual. Mas, de repente, eu venho a nascer, já com aquele problema respiratório, né? Não precisa ter sido um cigarro. De repente, eu fiz alguém sofrer com falta de ar.
por exemplo, mais de uma vez. Mas, sim, muitas vezes as vicissitudes da vida atual têm causas em vidas anteriores, né? Agora, a justiça divina não é igual contabilidade, 2 mais 2 é igual a 4. A nosso favor, qualquer esforço 2 tira uma multidão de pecados do problema, da equação. Uma boa ação, uma boa intenção, uma atitude positiva diante da vida já vale para resgatar um monte de coisas, porque a justiça divina, ela sempre quer nos ajudar, sempre nos quer dar um impulso em direção à felicidade. Essa lembrança que você trouxe dessa fala do Pedro, né? Não sei se é na primeira ou na segunda carta, é um grande alento Sim. para aqueles que carregam e que somos todos nós, que carregamos essas culpas, essas responsabilidades, essas consequências que nós trazemos do passado e que muitas vezes a gente fica com medo, dizendo assim, nossa, eu vou ter que passar por isso, eu vou ter que sofrer isso para expiar aquilo. E não necessariamente. Essa historinha que você nos trouxe, eu acho que você já contou ela aqui outras vezes. Já em outras vezes. E que, independente de a gente saber a fonte, o que interessa é a mensagem que ela traz. Se você é capaz de amar, se você é capaz de praticar o bem, pratique, independente de ele estar no teu planejamento reencarnatório ou não. Sempre é tempo de se praticar o bem. E a justiça divina, que não dorme, que está sempre atenta, vai fazer conta desse bem que você está fazendo e, com certeza, como nos diz a história, vai nos recompensar pelo bem que fizermos. E se for o caso de cobrir a multidão de pecados, serão cobertos sim. Porque, como diz, se não me engano, é o Pedro também, na mesma carta, inclusive, Pedro diz que Deus não quer o sofrimento do pecador, mas apenas a sua remissão. Ele só quer que a gente se ajeite, ele só quer que a gente tome jeito. Não quer nos ver sofrer. O sofrimento é a última ação da justiça quando a gente não dá ouvidos à mensagem de amor que devemos entender e praticar. É isso aí. Vamos à resposta, Almeida. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E a resposta diz, não. Já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito e antes da vossa reencarnação para expiar as faltas cometidas em uma outra existência. Porque jamais a infração às leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça fica impune. E se não é nesta vida, será necessariamente em uma outra. E por isso, aquele que é justo aos vossos olhos, frequentemente, está marcado pelo seu passado. É isso aí. É isso. Cabe mais uma questão? Cabe sim. Questão 985. A reencarnação da alma no mundo menos grosseiro é uma recompensa? É um reconhecimento de mérito, né? Toda vez que um de nós é escolhido para poder encarnar num planeta superior a um mundo de expiação e provas, que é o nosso estágio atual, significa que a providência divina reconhece naquele que recebe essa oportunidade o mérito, reconhece que essa existência num mundo superior será bem aproveitada, né? Isso a lei divina é simplesmente perfeita, simplesmente perfeita. Toda vez que é dado tudo que vem
da justiça divina é no sentido de nos acolher, de nos motivar, de nos impulsionar a graus superiores de vida, a graus superiores de existência, e para que a gente cada vez mais viva próximo à plenitude de Deus. Essa é a grande mensagem que a justiça de Deus nos traz. Deus nos ama profundamente e tudo, qualquer coisa que nós façamos de bom, vai ser contado a nosso favor nas nossas possibilidades futuras. Essa pergunta, né, Almeida, ela nos leva a considerar a possibilidade do jeitinho. O jeitinho brasileiro que a gente conhece tão bem, né? Ora, o Alcir Almeida, ele fez o programa O Livro dos Espíritos, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém. Vamos recompensá-lo, vamos colocar ele no mundo superior para recompensá-lo, para usar aqui o termo da pergunta, recompensá-lo do esforço que ele fez nessa encarnação. Não. Nesse sentido, isso não é recompensa, né? Como Almeida comentou, a nossa ascensão aos mundos superiores não passa de consequência dos nossos méritos. Não existe um jeitinho. Vamos quebrar o galho dele. Ele foi tão bonzinho nessa. Vamos. Não, é mérito. Se você adquirir o mérito de adentrar, de viver, de contribuir consigo mesmo e com outrem naquele ambiente novo, você vai para lá. Mas se você ainda tem o que te condena, você vai continuar aqui até que você conquiste o mérito de adentrar aquele novo mundo. Ou para usar a expressão evangélica, até que resgate o último ceitil. Bem lembrado, Almeida. Até que resgate o último ceitil. Então, vamos à resposta. Vou repetir a pergunta. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? E a resposta diz, é a consequência de sua depuração. Porque à medida que os espíritos se depuram, eles encarnam em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se despojado de toda a matéria e estejam lavados de todas as suas manchas, para gozar eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Enquanto isso, meu amigo, a gente continuará comendo feijão com arroz aqui neste mundo. Isso. E tem um comentário do Kardec, né, Almeida? Sim. Nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões e nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objeto de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento da nossa existência terrestre. É isso. Quem quiser adentrar um mundo mais feliz, já sabe o caminho, o que tem que fazer. Construa seu caminho, construa seu mérito, construa, alcance a depuração para poder fazer valer a necessidade de estar em outro estágio evolutivo. É isso, né? Mesmo. O Ricardo vai pegar a palavra agora para encerrar, eu acredito. Então fica aqui o meu abraço, a minha satisfação de estar partilhando com vocês a leitura desse livro, né? Se gostaram, deixem um ok. Se não gostaram, e digam por que não gostaram, tá? O programa é para vocês, o programa é para nós, é para a gente divulgar a doutrina. Forte abraço. Muito obrigado, Alcir, mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado a todos que nos acompanham e que divulgam, compartilhem esse trabalho. Ao fazer isso, você não vai estar divulgando nem o Ricardo,
nem o Alcir, você estará contribuindo com a divulgação da doutrina espírita, tão útil para todos nós. Um forte abraço e até o próximo programa. Até lá. Um abraço.